Oséias 6. Amém. Oséias capítulo 6. Mais cedo estava com os jovens e adolescentes e comecei a conversar com eles sobre esse assunto. Simples, mas importante para que a gente lembre. Oséias capítulo 6. Qual é o versículo mais conhecido nesse capítulo? Qual é o versículo mais conhecido? Satisfação, viu, Jaime? Satisfação, do coração mesmo. Qual é o versículo mais conhecido nesse capítulo? Qual o versículo? 3. Qual o versículo? O que é que diz o versículo 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o... Vamos falar com mais força, está muito fraco? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Alguém, aí eu faço a pergunta que eu fiz de tarde. Alguém que afirma isso, alguém que declara isso, é alguém que ama muito, médio ou pouco Jesus? Fala aí, igreja. Muito. Eu concordo, mas discordo. Esse texto, principalmente essa passagem, 90% das vezes, quando pregada, ela é tirada, e pode assim ser, como uma declaração solta do contexto onde ela é dita. Essa frase, tirada do contexto, é isso mesmo, alguém que declara isso ama muito Jesus. Mas eu gostaria de perguntar aos irmãos, com base nesse texto, e alguma coisa mais que vamos ver nesses minutos que vão passar aqui, até onde vai o seu amor por Deus? Ou qual é a qualidade do seu amor por Deus? A declaração que nós encontramos aqui em Oséias, versículo 3, é uma declaração um tanto poética e forte. Essa versão que eu estou aqui diz o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Que coisa bonita, que coisa forte, que coisa... E o que é interessante nisso aqui? É que no nosso tempo, é um tempo onde temos palavras muito bonitas, canções belíssimas, sim ou não? Poderia citar algumas aqui. Não vou citar para não dizer que eu tenho algum tipo de preconceito com a canção, para não contaminar a cabeça de vocês, né? Mas algumas canções parece que nos levam mais perto do Santo dos Santos, algumas declarações tão poéticas que são, que a gente canta e se emociona e... sabe, aquela coisa assim, tal. E não há nenhum problema com isso. Mas até onde vai o meu amor por Jesus? Ou qual é a qualidade do nosso amor por Jesus? Se tivéssemos que definir o amor de Israel por Deus, como conseguiríamos descrever? Como descrever o amor de Israel por Deus? Um amor poético, sim ou não? Um amor de obras e cerimônias, cada uma mais. Samuel falou rapidamente em um dos nossos encontros sobre as cerimônias deles, né? Oferta disso, oferta daquilo, oferta movida, oferta disso, é tanta oferta, e que eles faziam com todo o coração para Deus. Mas quando a gente lê esse texto com mais profundidade, esse texto nos informa algumas coisinhas importantes a respeito das mesmas pessoas que dizem: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olhe o que o versículo, cadê o versículo 4 diz?
Como é que é o amor de Israel por Deus? Depois das perguntas do texto, ele diz como é o amor. Como é que é o amor? Seu amor é como o quê? Uma nuvem. Essa versão, eu prefiro essa aqui que foi lida. É como a nuvem da manhã. Não é isso mesmo, gente? É como a nuvem da manhã e como o quê? O orvalho. O orvalho o quê? Da madrugada. Bonito? Continue comigo. Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo passa ou evapora. Olha o versículo 6. Pois desejo, diz Deus, misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Eu pergunto aos irmãos, não entendo porque Deus diz isso para um povo que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma frase tão linda. Olha o versículo 4. Olha a conversa de Deus por meio de Oséias com o povo, com o mesmo povo que disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Por que então? Há uma incoerência. Qual o problema de Judá e Efraim? Se pegarmos uma grande porção de ministrações em Oséias, vai pegar fortalecendo e falando do aspecto positivo dessa verdade. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Sim ou não? O que a gente precisa é atentar para a coerência daquilo que eu digo e daquilo que eu faço. As palavras não impressionam Deus. Se continuarmos lendo, olha o versículo 7 comigo. Eu também não gosto da versão que eu tenho aqui na Bíblia, vou ler aqui a outra versão. Mas eles, diz o profeta, transgrediram a aliança, como Adão. A minha versão fala, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra Deus, ou contra mim. E agora? No início, uma poesia absurdamente bela, cantada e repetida diversas vezes. Agora, uma conversa de Deus que para mim não combina com a ênfase que a gente dá, entenda, dentro do contexto de Oséias. Eu não estou falando da frase solta. Deus pega o povo que disse, não é só o versículo 3 não, o versículo 1 do capítulo 6 também é bem famoso no Brasil. Como é que diz o versículo 1 do capítulo 6? Vinde e voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Quantos conhecem a canção? Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. De novo, uma porção desse contexto é tirado, dando uma ênfase positiva, e não há nenhum problema. Vem cá comigo. A palavra de Deus tem quantas interpretações? Para cada texto? Uma. Cada texto tem uma interpretação. Esse texto de Oséias tem uma interpretação. Oséias, inspirado, escreveu isso aqui, Oséias quis dizer isso. Mas esse texto tem diversas aplicações. Joia ou não joia? Então,
Alguns irmãos utilizam e pegam esses textos, solto do seu contexto, e fala de uma verdade. É verdade que se eu pecar, se eu vier ao Senhor despedaçado, ferido, Ele vai me curar? E Ele vai me sarar? Sim ou não, igreja? Sim. Mas eu volto para a declaração e pergunto qual é a qualidade e até onde vai o nosso amor por Jesus. Esse povo que a gente, ou essa frase que a gente tanto repete, tanto diz, tanto canta, está num contexto que no mínimo serve para a gente examinar a nossa vida. Porque nós falamos muitas frases bonitas e devemos continuar falando. Nós somos poéticos nas nossas canções, enfáticos e seguros nas nossas declarações. Eu amo Jesus. E esse povo diz isso. Mas vamos conhecer um pouquinho mais esse povo. Oséias, capítulo 5. Olhe o que diz Deus. Antes do povo ter essas palavras, essas manifestações de suposto arrependimento, olha o que Deus diz a respeito deles em Oséias 5, versículo 4. Oséias vai falar desse povo. Vamos no versículo 3. Isso aqui é importante. Efraim e Judá. Deus fala para Efraim que na verdade não está falando só para a tribo de Efraim, está falando para um grupo de tribos. E diz o seguinte para Efraim: conheço Efraim. Deus começa dizendo o seguinte por meio de Oséias: eu te conheço, Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou a... Você está lendo aí comigo, igreja? Efraim, você se lançou ao quê? A prostituição. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Misericórdia, irmão. Efraim, agora você se lançou à prostituição e Israel se corrompeu. Olha o texto. Suas ações, diz no versículo 4 o profeta, não lhes permitem voltar para o seu Deus. Olha que coisa séria. Antes do capítulo 6, antes do vinde voltemos ao Senhor, antes do conheçamos e prossigamos em conhecer, o profeta começa a fazer algumas denúncias e começa a dizer: eu conheço você. E você não consegue se arrepender, você não consegue voltar para mim, porque vocês não mudam de atitude. Um espírito de prostituição, eu estou no versículo 4, está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Versículo 5, a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado, Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Quem se afastou? Quem se afastou? Deus. Olha esse texto. Prostituição, arrogância, corrupção. É o povo de Deus. Isso aqui não está falando de ímpio. Está falando do povo de Deus. O que é prostituição aqui? O povo de Israel sempre gostou de se envolver com os de outras tribos. Sempre é ênfase na minha fala, mas depois de um período ali, Moisés morre, nem entra na terra prometida, Josué começa a matar aquele Jericó, Acã, e começa aquele processo, eles não matam alguns, e depois começa a relacionar-se, a prostituir-se, começam a querer ter deuses de outros povos, Moloque, Baal. Naquela passagem, quando
quando Samuel está velho e o povo percebe que Samuel vai morrer. É bem verdade que os filhos de Samuel eram pessoas que não eram confiáveis e tinham um procedimento completamente questionável, mas o povo diz a Samuel: nós queremos um rei como os outros povos o têm. A referência do povo de Israel era os outros povos. Era um povo que se prostituía. Deus chama Israel de prostituta. Israel era do Senhor, pertencia ao Senhor. E Deus começa a dizer para ele: vocês não se arrependem porque vocês não mudam de atitude. Versículo 7 do capítulo 5. Traíram o Senhor. Geraram filhos como? Geraram filhos ilegítimos. Romanos 7 diz que depois que nos casamos com Jesus, vem comigo, nós precisamos produzir frutos de santificação. Paulo afirma, Bruninha, que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. O que Oséias está dizendo é que esse povo começou a produzir frutos ilegítimos. Como frutos? João 15. Quem não der fruto é jogado fora. Mas se os meus frutos são a prostituição, a corrupção, esses frutos não têm nenhuma relação com o esposo chamado Jesus. E Israel estava se comportando dessa forma, flertando com outros. Hebreus capítulo 12 diz: fitos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Mas Israel estava começando a ficar como aquela moça de Provérbios 7, buscando o garotinho para tragar. Já leram o Provérbios 7? Daquelas que ficam entre... Já viu? Diz o rapaz contando uma história: vi entre as janelas um tolo que andava pela praça e se encontrou com a prostituta. Continue comigo. Versículo 13 do capítulo 5, diz o profeta: quando Efraim, povo de Deus, viu sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar ajuda do grande rei. Mas eles não têm condições de curar vocês, diz Deus, nem pode sarar os seus tumores. O que é que está acontecendo? Filho de Deus, pertencente a Deus, fica doente, doente no coração. Porque quando fica doente no físico, é difícil buscar, aí não tem jeito, aí pode ser até ateu. Nesse momento é difícil não recorrer a Deus. O melhor ateu, na hora do aperto, diz: ai meu Deus, o que farei? Tem jeito. Mas essa enfermidade, esses tumores aqui, não necessariamente físicos, mas tumores da alma. O desejo, a necessidade por alguma coisa. E o que é que Israel fazia? Ia buscar solução na Síria. Ao invés de recorrer a Deus, eles iam na Síria buscar a resposta para a sua solução, ou para a sua, para a sua solidão, para a sua necessidade, para o seu desejo. Está escrito aqui. E Deus diz claramente no versículo 14: pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei, irei embora, eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Eu voltarei para o meu lugar até que eles admitam sua culpa. Deus diz: vocês não me querem, é assim que vocês estão me tratando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso aqui Deus não fez de uma hora para outra. Deus mandou profetas e mais profetas e mais profetas e mais profetas para avisar o povo: vocês estão se prostituindo, vocês estão me traindo, vocês estão se corrompendo, vocês estão se enganando. Chegou o momento que Deus disse: vocês querem isso? Aí a gente pode ir para Romanos 1.
Por 3 vezes aparece uma expressão em Romanos que me chama a atenção. Quando diz, Deus repete: eu vos entregarei, eu vos entregarei, eu vos entregarei ao vosso coração. É isso que você quer? Tome o que você quer. É isso que Deus diz aqui. Você quer a Síria? Você quer o Egito? Vai para o Egito. Dentro desse contexto é que nasce o capítulo 6. Dentro do contexto do povo que começou a ouvir Osés falando e perceber que o negócio estava começando a ficar estreito e que Deus ia começar a apertar para eles, aí eles dizem, porque era um povo que conhecia o caminho de retorno, não está falando de um povo que não conhece Bíblia. Aí o povo de Israel, conhecedor da Bíblia, do coração de Deus, diz o seguinte: vinde, ou a minha versão, venham, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, Ele diz no capítulo 5, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Oxe, que coisa bonita. Parece que o povo está se arrependendo. Parece que agora eles entenderam, mas não é isso que a gente vai ver na continuação do texto. Eles é um povo que, como eu e você, pode ter aprendido a malícia de enganar Deus, ou a tolice de querer enganar Deus. Vinde, voltemos a Ele, Ele nos despedaçou, mas Ele é bom, Ele é longânimo, Ele vai perdoar a gente. Aí Ele dá receita, olha o versículo 2, depois de 2 dias, olha o coração insensato, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Se fosse até aqui estava lindo. Depois tem a frase bonita: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que depois Deus volta no versículo, desculpa, eu passei mais do que o devido aqui. Deus volta o assunto e no versículo 4, desculpa, deixa eu ler um pouquinho mais o versículo 3 todo. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Olha como eles dizem, como eles têm convicção da misericórdia de Deus. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Sabia o caminho de retorno. Deus vai nos abençoar de novo. E Deus fez isso várias vezes. Deus perdoou várias vezes. Sim ou não? O povo errava, Deus ia, perdoava, voltava, Deus ia, perdoava, Deus ia. Deus peca de novo, Deus vai, perdoa. Deus vai, erra de novo, Deus vai, perdoa. Adultera de novo, Deus vai, perdoa. Aqui. Aí Deus chama para perto e diz o seguinte no versículo 4: o que é que eu faço com você, Efraim? E essa frase precisa ser pensada junto com a do capítulo 5, versículo... Cadê você, frasezinha? No versículo 5... Ai, meu Deus. Capítulo 5, versículo 3, quando Deus diz para Efraim: eu conheço você. Eu conheço você, que se prostitui e que se corrompe. Agora no capítulo 6, Deus fala: o que é que eu faço com você, Efraim? O que é que eu faço com você, Judá? Porque não é que não tinha amor. O texto não está dizendo que Judá e Efraim não amavam a Deus, mas era um amor superficial, era um amor passageiro. Aqui, capítulo 7, versículo 1. Olha o que Deus diz para esse povo: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto. E os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Olha o versículo 2 como é forte. Olha o versículo 2 como é forte. Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. E se você continuar lendo um pouquinho mais comigo, você vai entender por que Deus diz isso. A continuação do versículo diz o seguinte: seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente.
Deus não está falando para alguém que está dentro de 1 João 2,1, filhinho, se pecardes, você tem um advogado. Deus está falando para alguém que está dentro de Hebreus 10 e que peca voluntariamente. E olha para Deus e diz: eu preciso, eu necessito. Se você voltar comigo para o capítulo 6, você vai ver uma expressãozinha que nós lemos, mas eu não dei ênfase. Quando ele fala de uma relação aleivosamente, onde é que está aí? Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram, o que aparece aí? Aleivosamente? Infiel. Alguém tem a versão, a palavra aleivosamente? Não é isso mesmo, irmãos? 6:7, não é isso? O que é aleivosamente? Sabe qual é a ideia de aleivosamente? Espertamente, sagazmente, com astúcia. Não é um pecado, entenda, não é um pecado na cara de todo mundo. É um pecado disfarçado. Oh Deus! Aleivosamente. Deus diz: seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Esse é o mesmo povo que disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o mesmo povo que diz: vinde e voltemos ao Senhor. Isso não impressiona a Deus. Mas ele, o profeta Oséias, cita o nome de Adão no capítulo 7. Ele diz o seguinte no versículo 7: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Espertamente como Adão. E eu quero convidar vocês para irmos para o Éden. Pense comigo. Capítulo 3, você não abre. Capítulo 3 de Gênesis. Já que o profeta nos leva para lá, vamos avaliar o coração de Adão e Eva. A figura principal é Eva, mas Adão entra de carroça. Porque o capítulo 3, versículo 6 diz que Adão, o marido, também comeu do fruto. Mas qual foi o contexto em que Eva come daquele fruto? Foi do nada? Não. Primeiro Eva declara e demonstra conhecer o princípio. Porque quando Satanás tenta enganá-la, ela diz: não, Satanás, Deus disse isso, isso e isso. Mas depois Satanás começa a conversar com ela e diz o seguinte: os vossos olhos se abrirão, como Deus, você será conhecedora do bem e do mal. Na verdade, a proposta é: sereis conhecedores. Eva estava tranquila. E onde eu já falei desse assunto, eu falei e repito aqui. Eva tinha necessidade de alguma coisa no jardim do Éden? Faltava alguma coisa para Eva no Éden? Nada. Eva tinha um marido, Eva tinha comida, Eva tinha morada, Eva tinha tudo. Eva tinha a presença de Deus, Eva tinha tudo. Mas Satanás começou a entrar pelo caminho, e eu quero que fique claro 4 palavras na sua cabeça nessa noite. Essas são as 2 primeiras. Satanás começa a despertar no coração de Eva um desejo. Começa a mexer com a possibilidade de Eva ir além daquilo que Deus já tinha lhe dado. E diz para Eva o seguinte: esse fruto que Deus diz para você não comer é bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Bom, desejável e agradável. Agora Eva, que estava tranquila e satisfeita, começa a ter o desejo de ir além daquilo que Deus tinha dado para ela, igual a Israel. E Eva pega do fruto e come do fruto. A ideia do diabo foi pintar um Deus ruim, um Deus que estava privando Eva da felicidade, privando Eva da plenitude da felicidade.
Eva, você é até feliz, mas você pode ser como ele. Eu não vou lhe dizer que ele é ruim, que ele não está te dando nada, mas eu vou te dizer o seguinte: isso que você não pode fazer é bom, desejável e agradável. Eu só te digo isso, é você que sabe. Eva come, Adão come. Eva olha para aquele fruto, como foi o caso de Israel, para as vantagens que aquele fruto traria para ela. Igual a Deus, bom, agradável e desejável. E come. Mas eu queria agora, eu falei de Israel, um povo que amava a Deus. Falei de Adão e Eva, um povo que amou, homens que amaram a Deus. Agora eu quero falar de um outro homem. Antes de ir para esse homem, abra comigo a sua Bíblia em Mateus 4. Eu quero reforçar essas duas palavras que são fortíssimas em nosso tempo. As palavras são desejo e necessidade. O nosso povo, a nossa geração, inclusive a igreja, tem confundido desejo com direito. Grava isso, porque uma vez eu ouvi um ímpio falando isso, e é verdade. A nossa geração é uma geração que está confundindo desejo com direito, a partir das crianças, e os adultos não ficam atrás. As pessoas passaram a achar que o simples fato de achar que tem necessidade de alguma coisa, ou desejo por alguma coisa, ela tem um direito de ter aquilo. E isso nasce, e isso faz brotar no seu coração e no meu coração insatisfação com Deus. Você começa a olhar para Deus traspassar, sabe assim, de lado. 3 anos orando por isso, e o Senhor não me dá. A gente começa a confundir as coisas, a gente esquece, por exemplo, da cruz. A cruz perde sentido, porque a gente começa a viver uma vida baseada em desejo e necessidade, ou aparente necessidade, porque eu pergunto e categoricamente eu digo, ninguém aqui tem necessidade de nada. Deus supre todas as nossas necessidades que Ele prometeu. Agora, se eu quero viajar, se eu quero aquele celular, continue orando e trabalhando muito, com decência, com ordem, cuidando para não gastar muito no cartão, né? Se precisar usar o cartão, aí cada um, né? O fato é que Deus tem cumprido com a sua palavra. 2 palavras, desejo e necessidade. Não confunda, você pode até desejar, mas isso não é seu direito. Se Deus não te der, Ele não está sendo infiel com você. Você pode até pensar que tem necessidade, mas você não tem necessidade, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades e nos dado muito mais do que precisamos. Sim ou não? Agora, Satanás sabe conversar, ele sabe bater aquele papo. Mas eu quero falar de outro homem, e esse homem é Jesus. Quero falar desse homem, e é homem mesmo, tá bom? Jesus aqui não é um pouquinho Deus, Jesus é 100% homem. Mesmo que tivesse a essência de Deus, Ele abriu mão de toda a sua glória, Filipenses 2, e de todos os seus atributos. Está escrito em Isaías 11 que ele foi ungido pelo Espírito Santo para receber conhecimento, sabedoria, até temor a Deus. Foi o Espírito Santo que deu ao Jesus homem. Olha para esse Jesus. Jesus está na mesma situação que Eva, no meio de uma tentação. E o mesmo que apareceu no Éden, agora aparece em Jerusalém para Jesus. O capítulo 4, versículo 1 começa dizendo o seguinte: Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, teve? Isso não é brincadeira, não é ênfase, não é retórica, não é palavra de efeito. Jesus teve fome depois de 40 dias e 40 noites. Basta pensar na gente, em mim e você. Depois de 24 horas, você já começa a ficar lento, devagar, né? E aí, irmão? Aí até é difícil cumprir aquele texto de não demonstrar para o irmão, lava o rosto, porque você já começa a ficar, não consigo, estou com fome.
Jesus ficou 40 dias e 40 noites e teve fome. Aí apareceu Satanás, o negociador. Satanás não aparece no 10º, nem no 9º, nem no 20º, nem no 21º, nem no 30º. Ele aparece no 40º, no momento em que ele percebe que o homem Jesus teve fome. Agora ele pensou, agora apareceram as duas palavras. Ele tem fome, ele tem necessidade de comer, e ele vai ter o desejo de resolver o seu problema. Então Satanás aparece na frente do homem Jesus e lhe faz a primeira proposta: Jesus, se tu és filho de Deus, transforme as pedras em pães. Gente, Satanás é esperto, gente. A proposta do diabo não foi maléfica apenas, não foi diabólica, e às vezes a gente confunde. Às vezes a gente acha que a proposta do diabo só é aquela que vem com chifre, aquela ideia da Idade Média do diabo com rabo, com tridente na mão. O diabo chega para Jesus, sabe o que o diabo falou para Jesus? Jesus, eu cheguei aqui para resolver o seu problema, eu vou te dar uma focinha, eu sou o tentador, vou te empurrar para você resolver o seu problema, eu te tento, você transforma e mata a sua fome. Olha que beleza, está tudo resolvido. Transforme as pedras em pães. O que é que ele falou? Resolva o seu problema, atenda a sua necessidade, porque você está com fome, Jesus. Não está com fome? Jesus vira para o diabo e diz para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3 está o reflexo de onde surgiu essa palavra. Jesus, ouvindo a proposta para ter a sua necessidade e o seu desejo solucionado, ele não pensa nele. Ele diz o seguinte para o tentador, Satanás. Ele não diz: eu não estou com fome. Ele não começa a argumentar como Eva. E aqui está o problema de muito crente. Não, Satanás, é porque Deus disse assim. Não, mas, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele aponta para Deus. Segunda proposta: pega Jesus, tudo bem Jesus, acabou, você não quer comer, quer ficar com fome, fica aí com sua fome, mas chega aqui para a gente bater um papo, suba comigo no penáculo. E agora é o seguinte, aí Satanás vira para Jesus e fala o seguinte: você conhece Salmo 91:11? Você lê a Bíblia, né, Jesus? Você conhece a Bíblia? O que é que está escrito em Salmo 91:11? Aí ele chama Jesus para ler a Bíblia e cita para Jesus e diz o seguinte: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão, ou melhor, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás cita a Escritura para Jesus e diz para Jesus: se tu és filho de Deus, se jogue. Eu quero ver se você é filho de Deus. Mexeu com o ego, mexeu com o brio. Eu quero ver se você é mesmo. Vá naquela festa. Você não é crente? Está com medo do pecado, é? Já viu crente ter medo de pecado, rapaz? Vá mesmo, sente mesmo, converse mesmo. Jesus vira para o diabo e diz o seguinte: o que é que ele diz para o diabo? Não tentarás. De novo, ele está olhando para o diabo e diz o seguinte: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Não sou eu, é Ele. Satanás, a questão não sou eu, a questão toda é Ele. Eu não vou prová-lo. A minha relação e o meu amor com Deus não tem necessidade de provar. Eu não vou me jogar para ver se Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ele vai cumprir com a sua palavra. Fim de papo. Satanás vai para outra tentação, chama Jesus. Quantos conhecem Mateus 28:18? O que é que está escrito em Mateus 28:18 a 20, se não me engano? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é isso mesmo? Acho que tem uma coisinha antes, mas a essência dele depois vem: toda a autoridade me foi dada no céu, portanto ide e façam discípulos. Como é que faz discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas como vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por que eu fiz você lembrar disso? Porque a proposta do diabo aqui tem a ver com isso.
O diabo chega para Jesus no final do seu plano e diz: Jesus, vem cá agora comigo, acabou, vamos resolver o problema. Você já viveu 30 anos aqui, vai começar os seus 3 anos mais difíceis na terra, suba comigo, vem cá, no monte muito alto, dá uma olhada para o mundo todo. Você está vendo a glória desse mundo todo? Tudo isso eu vou te dar, se você fizer apenas uma coisa: se prostre. Sabe qual é a proposta? Você não veio aqui reconquistar a autoridade que o homem perdeu? Você não veio aqui comprar esse povo de volta? Eu resolvo o seu problema. Você se prostra, eu saio de cena e está tudo resolvido. Não estaria tudo resolvido, porque o problema do homem principal não é o diabo, é o pecado, é a desobediência. Mas a proposta do diabo é o seguinte: aquilo que você ouviria apenas depois dos 3 anos mais difíceis, você vai ouvir agora, com 30, você não precisa de 33. Eu te dou toda a autoridade. Mas quem daria a autoridade não seria o pai. Quem daria a autoridade, quem seria? O diabo. Eu te dou a autoridade. Jesus vira para o diabo e diz o seguinte: o que é que ele diz? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém ou não amém? Não acaba aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Vamos agora para um outro momento onde Jesus, homem, é posto ou se encontra no momento de aperto, onde aquelas 2 palavras, desejo e necessidade, aparecem na frente de Jesus como fantasmas para levá-lo a pecar contra Deus. Olha esse texto comigo. Mateus 26, 36. Então Jesus com eles a um lugar, Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Em Mateus 4, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Em Mateus 23, Jesus se separa do povo para orar. E Jesus começa uma conversa com Deus, no versículo 39. Qual é a conversa de Jesus com Deus? E indo um pouco mais à frente, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu, mas como tu. Eu pergunto aos amados: Jesus sabia que ia para a cruz? Jesus sabia que teria que tomar aquele cálice? Jesus repreende Pedro, porque Pedro disse para ele que ele não precisava sofrer. Lembra disso? Quando Pedro diz: Jesus, tem a pena do Senhor? O Senhor para a cruz. Jesus vira para ele: para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens. Mas agora, o Jesus que repreendeu Pedro, o Jesus homem, angustiado, completamente angustiado e tremendo diante daquele momento traumático para o homem, vira para o pai e diz aquilo que ele já sabia, e diz: Pai, se é possível, resolva esse problema para mim. Pai, me livra desse cálice. É duro, Pai. O fato é que ele pede para o pai. E qual a resposta do pai para ele? Eu quero te falar isso porque talvez seja a resposta que você está esperando. Me ouça aqui. Jesus faz um pedido. Porque talvez você: mas Deus não me responde. Deus responde até Luzanira. Deus responde até Telinda. Mas a Miriam não responde. Qual é a resposta de Deus para Jesus, irmãos? Qual é a resposta? Silêncio. Acabou aí? Versículo 42. Indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus, homem, volta a orar o mesmo assunto, diferente. Ele já não volta pedindo, mas ele volta dizendo o seguinte: Pai, se não tem jeito, faça-se a tua vontade. Acabou aqui? Não. Versículo 44. O que é que diz versículo 44? Leia comigo a sua Bíblia.
E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo o quê? As mesmas palavras. Jesus volta de novo com o assunto com Deus. Jesus era homem. Naquele momento foi o diabo, agora era o próprio Jesus, temendo aquele momento crítico na vida dele, pedindo: Pai, não tem jeito, não tem como me livrar. Nas 3 vezes, Deus fica em silêncio. Silêncio. Jesus está diante da decisão que todos os dias nós somos colocados: agradar a vontade de Deus ou atender a nossa necessidade suposta ou desejo. Você está me entendendo, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia em João. Eu estou terminando. João 4. João 4:34 é um texto que revela o coração de Jesus. João 4:34. Abra comigo. Jesus disse-lhes. Esse texto resume o coração de Jesus. Por que que Jesus agiu assim na tentação? Por que que Jesus agiu daquela forma no Getsêmani? João nos conta o seguinte: que Jesus, numa situação em que lhe é oferecido a comida, ele termina a conversa dizendo o seguinte: a minha comida. Comida para o ser humano é algo opcional ou necessário? A minha comida é fazer a tua vontade. Ou a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, homem, armou-se com esse pensamento. Jesus não abriu espaço no seu coração para sentir pena de si mesmo, para sentir pena da sua situação. Mas Jesus disse para os discípulos: eu descobri uma comida. E a comida é fazer a vontade. Jesus abre mão da sua necessidade, de uma coisa que ele precisava, senão morreria como homem, em função do beneplácito de Deus. Como é que isso está na sua cabeça? Até onde vai o seu amor por Jesus? Até onde vai a sua fidelidade a Ele? E Satanás vai sempre entrar por essa porta, a porta do desejo e a porta da necessidade. Sempre, sempre, sempre. Ele sempre vai suscitar no meu coração, no seu coração, a falta de alguma coisa. E aí você começa a duvidar, você começa a questionar, mas o coração que precisamos ter é o que está escrito em João 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí tem muita gente que começa a entrar em crises lícitas, crises coerentes. Eu não estou falando que as crises não são humanas, pelo contrário, eu tenho as minhas crises, eu tenho as minhas fraquezas. O que eu estou falando é do coração que a gente tem diante das crises. Amém ou não, irmãos? E começa a botar Deus na parede. Se não fizer, se isso assim, começa a fazer muxoxo com Deus. Eu não vou fazer nada. Da mesma forma que Jesus veio na plenitude dos tempos, Ele está cumprindo todas as profecias, e aquele que perseverar até o fim, esse vencerá. Aquele que guardar os mandamentos, esse receberá a coroa da vida. E esse sou eu e é você. Amém, irmãos? Esse sou eu e é você. Por que sou eu e você? Porque nós estamos ligados a Jesus, que é a nossa âncora, Hebreus. Então a gente balança para um lado, balança para o outro, parece que vai cair, mas a nossa âncora nos tira do fundo, nos tira da depressão, nos tira do medo. Basta a gente dizer para Ele: seja feita a tua vontade. 2 palavras para a gente terminar. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo 6,6. Eu falei de 2 palavras, que são as armas pelas quais Satanás sempre nos atrai a sermos infiéis com Deus: necessidade e desejo. Vamos para as últimas 2 palavras. 1 Timóteo
6,6 diz o seguinte, 1 Timóteo 6,6, de fato, diz Paulo, dentro de um contexto onde pessoas estavam querendo se utilizar do Evangelho para ganhar dinheiro. Paulo diz, o Evangelho não é meio para se ganhar dinheiro. Depois Paulo, com as suas tiradas, diz o seguinte, não. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Vocês abriram aí 1 Timóteo 6,6? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. As duas primeiras palavras, desejo, necessidade. As duas últimas palavras como antídoto para barrar as duas primeiras, piedade e contentamento. O que é piedade? Piedade é vida com Deus. Um dos sentidos dessa palavra piedade é fidelidade a Deus. Piedade é vida de oração. Lembra de Jesus? 40 dias e 40 noites jejuando. Lembra de Jesus, Marcos 1,35, orando, ainda cedo ele estava orando. Lembra de Jesus, Getsêmani, orando. Piedade. Quando a gente ora, é porque a gente admite que é fraco. Quando a gente não ora, é porque a gente acredita ser forte. Pode ter certeza. Piedade com contentamento. Relacionamento com Deus. Meu irmão, eu já repito, eu não estou falando para pessoas que são perfeitas, no sentido de, qual a palavra de Jesus? Perfeccionista, de que não erra nunca. Vocês estão me entendendo, irmãos? Piedade. 1 Timóteo 4, olha esse texto. O apóstolo Paulo vai explicar um pouco esse texto, essa palavra. Piedade é vida com Deus, vida de fidelidade a Deus, prostração, reverência a Deus, dependência de Deus. 1 Timóteo 4,7 diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade exige exercício. Isso é bonito, sabe por quê? Porque não fica parecendo, entenda, porque não fica parecendo, sabe o quê? Místico. Sabe aquela coisa mística? Mas eu não estou sentindo. Não, tem que sentir não, irmão. A carne não quer orar não. A carne não quer ler a Bíblia não. Mas quando você começa a exercitar-se na piedade, você começa a conhecer Deus e a falar aquela frase que os israelitas falaram dentro de um contexto real. E você diz para Deus, eu quero conhecer e esforçar-me para conhecer cada vez mais. Amém ou não? Aí tem sentido. Aí Deus recebe. Paulo diz que a piedade tem proveito tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Quem vive uma vida de piedade tem benefício no estudo, tem benefício nas finanças, tem benefício no relacionamento, tem benefício em todas as instâncias da sua vida, inclusive naquilo que é espiritual. A última palavra, abra comigo em Filipenses 4,11, a gente está terminando, é a palavra contentamento. A palavra contentamento. A palavra contentamento quer dizer porção. Está suprido de todas as necessidades. Paulo diz o seguinte, Filipenses 4,11, o contexto vocês conhecem, eu não vou ler todos os versículos. Diz o seguinte, Paulo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Satisfação. Diferente de insatisfação. As nossas crianças e adolescentes são constantemente insatisfeitas. Elas não conseguem curtir o brinquedo, porque logo que elas ganham, elas têm uma outra propaganda, com outro brinquedo, uma outra proposta, dizendo, por exemplo, eu gosto sempre de falar desse exemplo, que diz que o tal do spinner é anti-estresse. Aí está todo mundo comprando o anti-estresse. Está desestressando, sabe quem? O fabricante.
Ele está ficando super desestressado. Toda vez que ele olha para a conta dele, ele fala, oh, como eu estou desestressado. Aí comprou o Skinner, sei lá o negócio do Kinner. Hã? Ah, obrigado, a consulta ali. Ah, obrigado, a consulta veio rápida ali. Ah, yeah. Vamos lá. Aí você comprou o Skinner. Gente, não para nunca. Oh, desculpa, tá bom. A criança é assim, gente. O adulto que fica com aquela, mas a criança diz na cara, não é? É Spinner. Mas você está me entendendo? É uma geração insatisfeita, não está feliz nunca. Aí compra um carro, aí daqui a pouco não quer mais aquele carro, quer o outro carro. Aí botou a roda, já quer a de liga leve, a de liga dura, a de liga meia leve, o tempo todo. E a gente vira crente assim. Amados, Ele nos basta. Amém ou não? Aquilo, aquele, aquela, é lucro se Ele nos der. Amém ou não? Jesus é lindo. Estejamos contentes com Ele. Cuidado com o desejo. Cuidado com a necessidade suposta, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Para pensar. Sabe o que é que a gente acredita? Porque a gente não pensa. A gente começa a reclamar, você não para pensar. Eu não sei se você já viu, eu já vi algumas pessoas que começam a discutir, e aí começam a falar, não, porque... Aí, marido e mulher normalmente, né? Não, porque você sempre faz isso. Aí você para a pessoa e fala assim, conta para mim quantas vezes. Não, peraí, sempre, toda vez. Foi segunda, aí... Depois de domingo, antes de terça... É a sensação, é o pensamento acelerado. Eu termino com João 17:3, que diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Ele nos basta. Amém? Vamos continuar falando. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando pecarmos, vinde e voltemos ao Senhor. Mas como algo coerente com a nossa vida. Tá legal? Deus abençoe você. Ele é bom.